Imediatismo ou eternidade? Há muito tempo o homem se debate entre o que é provisório e o que é definitivo. Nos nossos tempos, depois de tantos milênios de filósofos, luminares, profetas nos terem alertado sobre essa questão, sobre esse importante caminho que poderia ser de ascensão, mas que acaba sendo de ilusão, que é o da matéria, que tem a possibilidade de nos explicitar os problemas, se vista em profundidade, mas que vista na superficialidade aumenta a nossa ilusão. Mesmo depois de tantos alertas poderosos e tanto tempo decorrido disso, é de surpreender que a gente continue consumindo copos, roupas, móveis descartáveis, cada vez mais descartáveis, em benefício do design, da moda, das cores mais importantes, mais atuais, das tendências mais atuais, de uma programação mental que é feita para nós pela propaganda. Território muito interessante e trágico, porque as mentes que ensinam o desperdício são elas mesmas um tremendo desperdício. O que acontece conosco que, em nome de uma comodidade ou de uma exaltação a si mesmos, a nós mesmos, degradamos a natureza, exaurindo recursos muito maiores do que seriam necessários para a nossa manutenção e desenvolvimento, entupindo o nosso planeta de lixo, deixando de herança para os nossos filhos e netos toneladas e toneladas de material de difícil reciclagem, que hoje não existe tecnologia para isso. Os oceanos, os continentes, estamos todos entupidos de lixo. O que acontece conosco que deixamos de ver as próprias pessoas à nossa frente, em nome de personagens de celular, personagens de rede social? O que acontece conosco que deixamos de ver o nosso próprio rosto em nome dessas máscaras que todos nós usamos e que são mentira, são ilusões, são precariedades? É isso que nos chama Jesus hoje na passagem de João, capítulo 6, versículo 27, em que logo após fazer o milagre da multiplicação, Jesus viu para perto de si uma enorme multidão e constatou a seguinte situação, deu o seguinte diagnóstico para a alma humana de 2000 anos atrás, que permanece muito atual para a alma humana de hoje. Disse o mestre assim: trabalhem não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Olha que alerta vigoroso, não é verdade? Pois nós, tanto tempo passado desse alerta, não percebemos o nosso grande erro na praça.
Porque o juiz que condenou aquele injustiçado atribuiu o seu erro ao erro das massas, ao erro da multidão à sua frente que escolheu o mal. A multidão à sua frente atribuiu a culpa pela decisão errada aos agitadores pagos, mercenários. Esses agitadores mercenários atribuíram o seu erro àqueles que os pagaram. Ficando num debate muito grande, multidão, agitadores, sobre quais seriam os piores entre os pagadores, se os escribas ou os fariseus. Isso não é tão atual nos nossos tempos atuais, em que se discutem os partidários de um cantor contra os partidários de outros, os partidários de um partido político contra os partidários do outro, os partidários de uma religião contra outra religião, sendo todas essas máscaras tão tristemente humanas, nada tendo ou quase nada tendo de divino, pelo menos nessa aparência onde nós vemos os artistas, os filmes, as novelas, as marcas, as religiões, os partidos. Será que o que acontece conosco que não percebemos que somos nós que ainda estamos na praça 2000 anos depois, culpando-nos uns aos outros, manipulando-nos uns aos outros, sem perceber que todos assim continuamos recondenando Jesus Cristo e escolhendo Barrabás? Por que não nos fazemos a pergunta fundamental: por que eu escolhi errado? Por que eu tomo as piores decisões? Quem fez essa pergunta fundamental deu uma base para uma grande transformação. Passou a prender o Barrabás que estava dentro de si, a estudar, a transformar esse Barrabás, a sublimar Barrabás, escolhendo Jesus. Porque o Mestre veio com suas parábolas que explicavam, que estimulavam a que compreendêssemos esse recado de Deus que está a todo momento, que acontece em todas as relações e situações e pessoas, e que nós, não tendo olhos, não vemos, tendo ouvidos, não ouvimos. Não foi à toa que Jesus nos trouxe a cura para os cegos em tão grande quantidade. Jesus veio para nós. E nós continuaremos escolhendo Barrabás? Que assim não seja. Que acordemos agora do nosso erro, das nossas ilusões e nos transformemos já. Um grande abraço, até a próxima.